O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu, e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizer ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A partir de amanhã, contando 8 dias, nós estaremos celebrando, toda a igreja estará celebrando essa paixão, essa morte de Jesus na cruz. E o que é que nós vamos celebrar quando nós olharmos para Jesus crucificado? 2 coisas importantes nós vamos celebrar: Jesus que vence o pecado e depois ele que vence a morte. Como diz São Paulo na carta aos Romanos, que o salário do pecado é a morte. Então isso significa o quê? Nós só morremos por causa dos nossos pecados. Se nós não tivéssemos pecado, se Adão e Eva não tivessem comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, nós jamais iríamos morrer. Então, o significado também que está por trás do que eu estou falando é: Deus não nos criou para a morte. Imagine se Deus simplesmente nos criasse e desse um tempo de vida para nós. Não foi assim. Ele criou-nos para que nós pudéssemos viver eternamente. Assim como Deus vive na eternidade e Ele é eterno, nós também iríamos ser eternos. Mas a opção Deus deu também, né? Olha, se você comer do fruto dessa árvore, vocês vão conhecer a morte. Eva, sendo tentada, acabou comendo, e olha aí agora, nós nos deparamos com essa situação. Como eu sempre brinco, né? E apesar de eu brincar, é uma verdade que eu estou falando, todos os que estão aqui vão morrer. Com medo da morte, ou sem medo dela, todos irão morrer. Com saúde, sem saúde, no hospital ou não, em casa,
Até dentro de uma missa, já teve situações de pessoas morrerem participando da missa. Então todos irão morrer. Só que agora Jesus está falando uma coisa aqui que é interessante. Ele disse que todo aquele que guardar a palavra dele jamais verá a morte. Ah, então é assim? Então é só guardar a palavra de Deus, guardar no coração e ninguém vai morrer? Oh, mas teve tantas pessoas que guardaram e guardaram bem a palavra de Deus e morreu. Quem que ficou? Existe um mistério ali no Antigo Testamento que fala de Elias, que foi arrebatado. Mas até hoje a igreja não tem explicação quanto a isso. Ainda está em aberto essa questão. Os teólogos estão estudando, estão lendo para ver o significado desse tal Elias que subiu numa carruagem de fogo sem morrer. Mas essa não é a questão nossa desse momento. A questão nossa é: todos vão morrer. E Jesus está dizendo que quem guardar a palavra dele não verá a morte. Só que lá no livro do Apocalipse, ali no capítulo 20, mais ou menos, ali vai falar que existe uma segunda morte. Então, existe essa morte, que é que eu estou falando, que todos nós iremos passar por ela. E existe a segunda morte. Ou seja, a segunda morte é aquela aonde, depois de nós termos passado por essa morte e irmos para o julgamento de Deus, aí sermos condenados. Aí essa condenação eterna, ou seja, essa privação de estar com Deus eternamente e estar no inferno, dá-se o nome de morte, porque viver sem Deus é estar morto, até mesmo aqui na terra, nesse mundo que nós estamos. Aquelas pessoas que vivem sem Deus, elas estão mortas, elas andam por aí, mas vivem uma situação de morte, porque estão envolvidas de tal forma no pecado mortal que elas estão mortas no adultério, mortas no roubo, e assim por diante. Aquelas pessoas que se drogam, que vão cada vez mais estragando a vida, a droga vai tirando a pessoa de Deus, e assim por diante. Mas e nós precisamos nos livrar disso aqui, para que quando nós passarmos pela porta, que se chama a porta da morte, nós tenhamos vida em abundância. Quando Jesus fala, eu vim para que todos tenham vida em abundância, às vezes nós achamos que essa vida em abundância é somente aqui na terra. Não. A vida em abundância, ou seja, essa vida plena, só na eternidade junto com Jesus, no céu. Então agora eu preciso lutar para não entrar na segunda morte. E é isso que nós estamos fazendo. Só que passando essa sexta-feira a outra, quando Jesus morre na cruz, ele vence, né? Ele mata a morte. Para nós entendermos melhor, né? Ele é crucificado, ele mata a morte, e agora todos aqueles que vivem com ele aqui, que procura praticar os seus mandamentos, que procura fazer tudo aquilo que ele quer, vence a morte também junto com ele. Uma pessoa até estava me dizendo esses dias, né? Falando sobre aquela questão lá
daqueles 3 jovens, Sidraque, Misaque e Abidanego, que foi pedido para eles comerem a comida do rei. E eles disseram: nós não vamos comer a comida do rei Nabucodonosor. Aí eles combinaram lá com o cozinheiro, né, que eles iriam comer um outro tipo de comida, não a carne de porco, que no Antigo Testamento era condenada. E ele deu 10 dias para provar para aquele cozinheiro que eles iriam estar com uma saúde boa. Aí o cozinheiro disse: olha, tá bom, eu estou colocando minha cabeça à forca, porque se o rei souber, eu estou frito, mas vamos ver. Aí 10 dias depois, eles estavam com uma saúde maravilhosa. O rosto deles, um rosto bom, dos 3. E os outros que estavam comendo as outras comidas lá do rei, não estavam assim tão bons. Aí essa pessoa, ela me dizia assim, que nós não devemos comer esse tipo de comida, porque essa comida é o pecado, e esse Nabucodonosor quer nos dar o pecado, para nós nos alimentarmos dele, porque o Nabucodonosor é o diabo que vive oferecendo esse prato, essa comida, esse pecado, que olhando humanamente tem uma atração muito boa para nós, e dá um sabor muito gostoso, não foi assim? Quando Eva viu aquele fruto, ela viu que ele era de um agradável sabor, mesmo sem comer, ela já sentiu. Quando ela comeu, ela pecou. Aí a pessoa dizia para mim: padre, eu só quero comer as iguarias de Deus, a do rei, do Senhor. Então ela estava dizendo: eu não posso comer isso, eu não posso me deixar levar por essa abundância de pecado que o mundo oferece. Ela dizia: porque, padre, eu não quero ir para o inferno. Trazendo para a leitura de hoje, né? Eu não quero, padre, ver a segunda morte. É isso que Jesus está dizendo para nós no Evangelho de hoje. Embora tenha a segunda parte aqui que fala de Abraão, e o tempo é curto, não vou entrar na questão do Abraão, mas vou ficar nisso aqui. A vida que você leva, a vida que eu levo, está te levando para a segunda morte? Ou está te levando para a ressurreição? E eu vou dizer uma coisa, meus irmãos: não baseie sua vida achando que você está tão santo só porque você vai na missa. Porque ir na missa, fazer sua adoração, rezar o seu texto e depois comer as iguarias do diabo, é viver uma vida dupla, né? Estou com Deus, mas estou com Ele também. São as duas coisas. A Quaresma nos leva a fazer uma avaliação interior para ver como é que a minha vida está diante de Deus e o que é que eu preciso consertar, o que eu preciso tirar da minha vida, para quando a morte bater na minha porta, eu dizer para ela: vamos em paz, sem problema nenhum,
sem preocupação de que nós iríamos passar por um julgamento severo, aonde Deus iria nos condenar. Não, consciência limpa. Tenham a consciência limpa. Não permita que você vá dormir com a sua consciência ali te acusando, mas acusando porque é uma verdade. E você tentando se enganar e tentando encobrir aquela verdade, dizendo até que é uma mentira aquilo, e não é uma mentira não, está errado, a tua vida está errada, a minha vida está errada, e eu preciso estar numa vida com Deus, porque Jesus, Ele venceu a morte. Na próxima sexta-feira, tirando essa daqui a outra, diante daquele julgamento, onde Jesus vai ser condenado, e depois nós vamos ver crucificado, e Ele dizendo para o Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E o Pai dando perdão, e Ele vencendo o pecado e a morte. Aí nós vamos nos alegrar no domingo de Páscoa, já no sábado santo, nós vamos nos alegrar porque nós vamos dizer: a morte, ela foi vencida realmente. Mas é na minha mão, está nas minhas mãos a resposta do sim ou não, para entrar ou não na eternidade com Deus ou sem Ele. Que Nossa Senhora das Dores, ela interceda por nós, para nós não comermos a comida, as iguarias que Satanás está oferecendo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!